Hoje já é terça-feira de novo, gente, a semana voou e já é de novo o dia da nossa inteligência emocional e a arte de educar filhos. Então hoje eu vou dar para você pelo menos 4 ferramentas para você conseguir aplicar na sua vida, na vida do seu filho. Então fica comigo até o final para você pegar essas 4 ferramentas, talvez tenha até mais no meio, né? E só avisando que eu já comecei a leitura comentada do livro Emburrecimento Programado, do John Taylor Gatto. Li até agora o prefácio, tá fantástico. Se você ainda não assistiu, corre lá e assiste. E aí eu programei para toda quinta-feira fazer a leitura comentada, né? Então na terça nós teremos Inteligência Emocional e Arte de Educar Nossos Filhos. E às quintas, Emburrecimento Programado, de John Taylor Gatto. Tá bom? Vamos lá então. Ferramenta número 1. Participe dos sonhos e fantasias do seu filho. Esta é uma técnica muito boa para os pais entrarem em sintonia com os filhos, facilitando a empatia. É particularmente útil quando a criança manifesta desejos irrealizáveis. E aí ele dá o exemplo de um adolescente que pede para o pai uma mountain bike nova. E o pai não tem condições de dar, condição financeira, né? Naquele momento não tem. Só que ao invés dele falar, o que você está pensando da vida? Você acha que eu sou feito de dinheiro, igual a gente muitas vezes reclama, né? Que nossos filhos ficam pedindo as coisas. Ele entra na fantasia do filho e começa a sonhar junto e fala, nossa, verdade, né? Seria tão bom se tivesse uma mountain bike. A gente poderia fazer trilha, eu também queria ter. A gente poderia acampar e tudo mais. E no final, ele dá a sugestão para o filho como poderiam conseguir o dinheiro para poder comprar a bicicleta. O filho já era adolescente, né? Então, ao invés de já podar de cara, de já cortar, de falar não tem como, este pai se envolveu na fantasia do filho de querer algo novo e no final ainda deu uma solução. O que poderíamos fazer, né? Deu uma solução não, sugeriu, né, que o filho pensasse. Isso foi um tapa na minha cara, confesso, porque aqui em casa o meu pequenininho, depois que ele descobriu que dá para comprar coisas pela internet, aí ele fica toda hora, mãe, você pode comprar tal coisa para mim? Você pode comprar a máscara do Homem-Aranha? Você pode comprar a fantasia não sei do que? E fica o tempo todo, quando ele fala, mãe, eu já sei que ele vai pedir alguma coisa. E eu tenho dito várias vezes para ele, eu não tenho dinheiro agora, sabe? E, inclusive, agora ele já fala assim, mãe, quando você tiver dinheiro, quando você for rica, tem como você comprar para mim? Então, entrar na fantasia da criança, viver com ela aquele momento feliz que ela tá vivendo, ela tá sonhando com aquilo, né? Teve uma vez que eu até falei pro meu filho, eu tava brava assim, falei, sabe de uma coisa? Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro para você mesmo comprar essas coisas. Ele tem 3 anos de idade. Aí ele começou outra questão, né? Aí ele vinha e falava, mãe, você não vai me ensinar a ganhar dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro para comprar minhas coisas. Então eu já voltei o foco dele para uma outra coisa, né? Agora eu preciso ensinar ele a ganhar dinheiro. Vamos lá então. Segunda ferramenta. Seja honesto com o seu filho. Isso daqui é muito importante, gente. Parece que as crianças têm um sexto sentido para saber quando os pais, sobretudo o pai, ele fala aqui, estão dizendo a verdade. Portanto, preparação emocional deve ser mais do que a repetição vazia de frases como compreendo ou isso também me deixaria uma fera. Você pode estar dizendo a coisa certa, mas se faltar convicção, não vai se aproximar do seu filho. Ele está falando aqui sobre mentir sobre o sentimento, mas a gente sabe que mentira em geral, né, não é bom você mentir para o seu filho, seja qualquer for a situação. Mas nessa específica, como já as ferramentas que foram dadas lá atrás, né, de você ter empatia pela criança e tudo mais, mas isso deve ser sincero, não deve ser uma coisa vazia, senão a criança vai perceber que você está sendo vazio, que você está simplesmente tentando cumprir um protocolo. E a intenção aqui não é cumprir protocolo. A intenção é você realmente se envolver. Então, se é um problema da criança que aquilo realmente não te envolveu, aquilo você não consegue sentir empatia, aquilo realmente é uma bobeira para você,
ele fala para você fazer aquelas perguntas de praxe, né? Você ir repetindo o que a criança disse, só que em outras palavras, para você não se tornar um papagaio da criança, né? Por exemplo, a criança vai falar: ai, fulano me bateu. Sério, ele te bateu? Por quê? O que aconteceu, né? Se envolver. Você não está tendo empatia necessariamente, não está sentindo o que a criança está sentindo, mas você está dando atenção, você está parando para ouvir, né? E dar atenção para a criança, certo? Na verdade, a falsidade pode desacreditá-lo perante ele, e isto pode prejudicar o relacionamento de vocês. Portanto, só diga a seu filho que compreende se realmente estiver convicto de que isso é verdade. Caso contrário, simplesmente repita o que você está vendo e ouvindo, assim como eu acabei de falar para vocês, né? Faça algumas perguntas, tente manter aberto o canal de comunicação, mas não seja falso em hipótese alguma. Gente, essa ferramenta é tão importante. Aqui em casa tem funcionado assim. Talvez na sua casa seja um pouco diferente, mas aqui em casa os pequenos dão uma resposta muito mais rápida. Então vamos supor que eles estejam chorando ou estejam com raiva, né, tenham brigado, estejam tristes. Com a empatia, eles já têm uma resposta quase que imediata, sabe? E já os mais velhos não. Já os mais velhos muitas vezes, mesmo fazendo todo esse processo, eu não vejo imediatamente uma reação. Mas muitas vezes a reação vem depois, talvez depois de meia hora, talvez depois de alguns minutos, né? Mas você não pode desistir só por você achar que não está tendo uma resposta. Quantas e quantas vezes os pequenos foi resolvido o problema só com a empatia, gente? Teve uma vez que a minha filha estava chorando tanto, de 5 anos, que ela estava com raiva, e eu confesso que eu já tinha feito tudo de errado, assim, sabe? Porque ela brigou com o irmãozinho, ela tava com muita raiva do irmãozinho. E aí eu falei pra ela: não, para com isso, né? Isso é bobagem. Esse tipo de coisa que a gente fala quando está no piloto automático. Só que quanto mais eu falava isso, mais ela chorava, né? Ela já tava chorando por mais de 15 minutos. Aí eu me lembrei, né, das ferramentas. Na mesma hora eu abaixei, na mesma altura dela, olhei nos olhos dela, falei: filha, você ficou muito brava com o que ele fez, né? Gente, na mesma hora, só de falar isso, ela falou: sim, eu fiquei. Falei: você quer um abraço? Ela me abraçou. Resolveu o problema, gente. Ela só precisava que alguém entendesse ela. Não precisava nem sentir o que ela estava sentindo, mas falar pra ela: nossa, você ficou muito brava com isso, né? Entendi o que aconteceu com você. Ela me abraçou, ficou um pouquinho no meu ombro, chorando mais um pouco, terminando de chorar, né? Pronto, passou, resolveu. Não precisava uma resolução, ela não queria vingança, ela não queria nada disso, ela só queria ser compreendida. Só queria que alguém entendesse. Olha só como que faz diferença. Isso não é só com criança, gente, isso é com adulto também. Às vezes, né, a gente ouve o problema dos outros, aí a gente quer dar solução, a gente quer dar palpite, a gente quer resolver. E a pessoa só queria que você ouvisse. Não é verdade? Vamos então para a terceira ferramenta. Leia livros infantis com seus filhos. Da infância até a adolescência, pais e filhos podem aprender muito sobre a emoção com boa literatura infantil. O momento de dormir é um momento assim maravilhoso para você fazer isso. E eu vou além ainda. Além de ter literaturas, boas literaturas infantis, crie algumas historinhas. Crie você algumas histórias com relação ao que aconteceu no dia, sabe? Teve vezes que eu criei historinhas assim que, na verdade, eu nem me lembro o que eu contei. E até hoje eles falam: mãe, conta de novo aquela historinha. Uma vez eu contei uma história das 4 formiguinhas douradas, que eram eles, né? Aí a gente transforma em animais e tal. E aí eu contei uma historinha que as formiguinhas eram diferentes e elas queriam resolver as coisas de um jeito diferente, que é o que acontece, né? Nós adultos, a gente tem todo aquele padrão e as crianças fazem tudo de um jeito diferente. Muitas vezes a gente acha que elas estão erradas e tal. Eu sei que no final da história, as 4 formiguinhas douradas conseguiram resolver o problema que ninguém conseguia resolver, né? Graças à criatividade deles, graças a eles serem diferentes e pensarem de forma diferente. E eles gostaram tanto dessa história
que até hoje eles falam: mãe, conta de novo aquela história. Eu não me lembro muito bem dos detalhes, mas eles se lembram, gente. Como faz diferença. Então aproveite esses momentos antes de dormir, né? Se você tem o hábito para ir lá fazer uma oração, agradecer pelo dia, a própria oração, muitas vezes eu faço uma oração que vai relembrando o que aconteceu durante o dia. Ou se você não quer fazer uma oração muito longa, não tem o hábito de fazer, faça isso com eles. Muitas vezes eu deito do lado deles ou sento na cama e falo: vamos relembrar o que aconteceu hoje? O que vocês fizeram quando vocês acordaram? O que vocês comeram de café da manhã? O que vocês fizeram depois disso? E aí eles vão relembrando aquilo que aconteceu, né? E muitas vezes a gente pode até tirar aprendizados disso. O autor, ele fala que programas de televisão e filmes também podem alimentar conversas de família desse tipo, mas o livro se presta mais a essa função, pois o leitor e o ouvinte podem se deter a qualquer ponto para discutir a história. A leitura em voz alta também dá mais à criança a sensação de que a família está participando da história e a faz se entregar mais à narrativa e aos personagens. Então, eu particularmente não gosto muito dessa história de vamos juntos assistir televisão, como sendo um programa em família, porque você assistir televisão é uma coisa muito individual. Embora esteja todo mundo junto lá na frente da TV, mas não existe uma interação entre as pessoas, né? Você não pode nem parar para comentar o que aconteceu, senão você vai perder a próxima cena. Então se torna uma coisa muito assim, você e a televisão, e não você e os outros membros da família. Não tô dizendo que não é para fazer, as crianças gostam muito de mãe, vamos assistir um filme, senta aqui com a gente, né? E eu estar lá junto. Mas tenha consciência de que não é uma atividade de integração da família, de interação, né? Porque vocês não vão estar interagindo. A não ser, lógico, que depois do filme você sente com todo mundo e você aproveite para fazer um resumo da história, do que se aprendeu, do que foi de ruim, do que foi de bom. É muito importante também fazer isso, para eles terem a consciência, quando estiverem assistindo, de que tem coisas lá que você pode tirar ótimas lições. E tem coisas dentro do filme que não são tão legais, para eles separarem uma coisa da outra, e quando você não estiver junto, eles já tiverem essa consciência, tá bom? E a quarta ferramenta que eu vou trazer para vocês hoje é: seja paciente. Para ser um bom preparador emocional, você precisa ter paciência e deixar a criança levar o tempo que for necessário para dizer o que sente. Se seu filho está triste, ele pode chorar. Se estiver irritado, pode bater o pé. Você pode achar desagradável perder tempo com uma criança nesse estado. Pode achar que já tem problemas de sobra. Eu acredito que esse treinamento emocional, que nós na verdade estamos pensando na criança, primeiro vem para nós, né? Porque você precisa se moldar, você precisa pensar diferente, você precisa agir diferente, consequentemente você precisa ser uma pessoa diferente para você ser um treinador emocional do seu filho. Porque não tem como você manter o mesmo ritmo, você manter os mesmos pensamentos e você fazer algo diferente. Você precisa ter essa mudança, né? Mas é bom lembrar que o objetivo do treinamento da emoção, presta atenção, é explorar e compreender as emoções, não é eliminá-las. O nosso objetivo aqui não é eliminar a tristeza, a raiva da criança, a frustração ou a alegria, seja o que for. Não é esse o objetivo. É explorar e compreender. A curto prazo, pode ser mais fácil não dar importância à negatividade do seu filho, ignorá-la e torcer para que se ajeite sozinho. Talvez você seja da teoria de que o tempo conserta tudo. Com essa postura, você se aborrece menos a curto prazo, porém muito mais a longo prazo. E é muito mais difícil lidar com os problemas depois que eles foram negligenciados e o seu filho ficou emocionalmente distante. Então você pode achar que é chato, é ruim você ter que parar para dar atenção para a tristeza, para a frustração, para a raiva do seu filho. Mas no longo prazo você tem muito mais a ganhar do que a perder, você pode acreditar nisso. Então, como eu falei, qual que é o objetivo? Não é eliminar essas emoções, mas fazer com que a criança entenda, compreenda o porquê dessa emoção e para que serve, né?
Para que serve a raiva, por exemplo? A raiva é um sentimento que está te mostrando que alguma coisa não está bem. O que não está bem? Você vai analisar ao seu redor e o que você pode fazer para mudar isso para que esteja bem. Entende? É assim que funciona. Para que serve a tristeza? A tristeza muitas vezes é um desabafo, você só precisa estar triste, passar por aquele momento, como uma pessoa em luto, por exemplo, né? Uma pessoa que perdeu um ente querido, não tem nada a ser resolvido, não tem o que fazer, mas aquele momento de luto, aquele período que a pessoa vai estar internalizando, né? Vai passar por aquele momento de tristeza para ela superar aquilo, é uma fase que precisa passar. Então compreender aquilo, que aquilo não é algo ruim, é algo que faz parte da vida, faz parte do processo, né? Em compensação, as recompensas que recebemos como pais ou mães são fruto da atenção que demos ao sentimento dos nossos filhos e eu vou acrescentar, aos nossos sentimentos também. É impossível aceitar e legitimar a emoção da criança e ao mesmo tempo desejar que aquela emoção passe. Mas a aceitação e a legitimação vêm com a empatia, ou seja, quando se sente o que a criança está sentindo. Ou seja, se você fica desesperado, ai, não vejo a hora de passar o mau humor da minha filha, você não vai conseguir sentir empatia, porque você está querendo repelir logo aquilo, né, quer que passe logo, e aí você está perdendo essa oportunidade. Lembre-se também de que nem sempre precisamos de palavras para transmitir compreensão. Olha aí, mais uma ferramenta para você. Sua disposição de sentar em silêncio junto com seu filho enquanto vocês lutam com os sentimentos é muito eloquente. Tenho feito isso algumas vezes com o meu filho mais velho, que eu tento conversar com ele, ele não quer conversar. E às vezes eu só chego, sento do lado e fico, quando ele tá triste, sabe? Fico lá. E sem falar nada, sem falar nenhuma palavra, sem perguntar, sem simplesmente estar lá do lado. Tipo assim, estou aqui, estou do seu lado. E não importa se você tá se sentindo mal. Eu tô aqui com você. Para isso, é lógico, a gente precisa de tempo, né, gente? E mais uma vez a vida corrida, se você tem uma vida tarefada demais, em que todos os seus horários estão preenchidos com coisas úteis a serem feitas, né? Porque a gente muitas vezes considera útil só aquilo que dá para ver, né? Quando eu lavo uma louça, eu consigo enxergar que eu lavei, então eu sei que eu fiz alguma coisa. Quando eu vou a algum lugar, eu vou no supermercado, eu trago as coisas do mercado, aquilo é palpável. Mas quando eu fico sentada do lado do meu filho durante 30 minutos sem dizer nenhuma palavra, não tem como você mostrar que você fez aquilo. Então, por isso que é muito importante essa consciência das coisas imateriais, das coisas que não dá para ver, não dá para tocar, mas que dá para sentir e que faz toda a diferença. Certo? Depois que você se empenha em viver as emoções do seu filho, o relacionamento entre vocês vai se enriquecendo. Você transformará incidentes aparentemente corriqueiros em elos importantes e duradouros. Você se tornará um colecionador de momentos, identificará preciosas oportunidades em suas interações e valorizará aspectos que outros podem não perceber. Ao olhar para trás, seu relacionamento com seu filho lhe parecerá um precioso colar de pérolas. Gente, eu sempre costumo dizer que a vida é o que acontece entre o nascimento e a morte. Muitas vezes a gente quer que lá no futuro a gente está plantando algo para que lá no futuro a gente possa colher, mas você já pode ir colhendo agora, todos os dias, a cada momento, porque cada momento é precioso, cada momento é único. Você não sabe se daqui a 5 minutos você vai estar vivo, seu filho vai estar vivo, você não sabe o que vai acontecer. Então aproveite cada momento, cada minuto, para você ir fazendo aquilo, como ele disse, né, ser um colecionador de momentos, cada momento tem que ser especial. Para finalizar, então, as 4 ferramentas que eu te dei, na verdade foram 5 que eu identifiquei aqui, você pode ter identificado mais alguma. Participe dos sonhos e fantasias do seu filho. Seja honesto com o seu filho. Leia livros infantis com seus filhos. Seja paciente com seu filho. E por fim, lembre-se de que nem sempre é preciso palavras,
né, para você expressar empatia. Às vezes estar lado a lado em silêncio pode significar muito mais do que palavras, tá bom? E é isso que eu trouxe para hoje, espero que você tenha gostado. E vem comigo na quinta-feira que vai ter emborrecimento programado, tá bom? Deixe seus comentários que eu quero saber o que você achou. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!